Olá, sou Lárcio Guerra, cirurgião plástico, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é super comum em consultório. É possível fazer abdominoplastia e engravidar novamente depois dessa cirurgia? Essa é uma dúvida super comum em consultório. Pacientes que tiveram filhos jovens, então tiveram uma gestação enquanto jovens, bem novas, e depois de um tempo ainda se planejam para uma nova gestação, mas se sentem insatisfeitas com o abdômen, com flacidez ou então com abaulamento abdominal. E aí, é possível fazer a cirurgia e a paciente engravidar novamente? O que eu costumo falar em consulta é que essa cirurgia, a abdominoplastia, é uma cirurgia que deve ser programada para quando o planejamento familiar estiver resolvido, estiver realmente estabelecido. O que significa isso? O melhor momento para essa cirurgia é o momento em que a paciente não vai ter novas gestações. E por quê? Porque uma das coisas que a gente faz nessa cirurgia é o fechamento da musculatura abdominal. Então, existe uma situação que é chamada diástase abdominal, e eu vou falar sobre isso em outro vídeo, que é o abaulamento que acontece no abdômen por conta de uma fraqueza muscular. A paciente que teve gestação, normalmente ocorre que essa musculatura ela se afasta, e essa musculatura afastada causa esse abaulamento. Uma vez que na cirurgia a gente vai fechar essa musculatura, é pouco indicado que essa paciente tenha uma nova gestação, porque a chance disso abrir novamente é grande. E aí como é que se faz? Essa paciente pode fazer uma nova cirurgia? Ou então a dúvida é, será que eu vou precisar de uma nova cirurgia? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta específica. Eu já tive pacientes que engravidaram depois de uma abdominoplastia e que não sofreram grandes alterações do ponto de vista de excedente de pele e mesmo de um abaulamento abdominal por conta de fraqueza da musculatura. Então, a principal exceção que eu gosto de discutir caso a caso com cada paciente é aquela paciente que teve filho muito jovem, então ela era muito novinha quando engravidou pela primeira vez, ela ficou com alterações decorrentes dessa gestação, quer sejam de flacidez abdominal ou de abaulamento abdominal, e essa paciente anda insatisfeita por um período longo aí decorrente dessas queixas. Essa paciente muitas vezes ela não tem uma programação de uma nova gestação tão rápida. Ela tem tempo para se definir numa nova gestação. Como ela era muito jovem, ela ainda tem longos anos para se programar para uma nova gestação. E nesses casos que as pacientes andam mais insatisfeitas com essas alterações, eu acho que é válido, acho que é possivelmente realizável uma cirurgia dessa de abdominoplastia, mesmo que essa paciente futuramente tenha uma nova gestação. Então são casos específicos que a gente leva em consideração e essa é uma decisão em conjunto do médico junto com a paciente e com a família dessa paciente para que a gente possa colocar tudo dentro de uma definição e aí sim procurar o melhor tratamento para essa paciente. De novo, se por acaso houverem condições, a melhor situação é que realmente essa cirurgia seja feita após um planejamento familiar finalizado. Se forem casos como dessas pacientes que engravidaram muito cedo e se sentem incomodadas, elas podem sim serem realizadas, sabendo-se que a gente deve proteger, deve cuidar para uma futura gestação, desde o tempo pós-cirurgia, então é importante respeitar um período, né? A paciente que fez a cirurgia é importante respeitar um período de pelo menos um ano, que eu costumo indicar, para uma nova gestação, para se iniciar uma nova gestação, e depois também é muito importante que essa nova gestação tenha controle rigoroso de peso, que poderia até atrapalhar numa sequência aí para resultado dela. Então essas são as situações para essa dúvida que é super comum se a paciente pode ou não engravidar depois de uma abdominoplastia. Então se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.